Então você está na emergência, chega um paciente com fibrilação atrial. O que a gente faz? A fibrilação atrial é a arritmia cardíaca mais comum. A sua prevalência acima de 80 anos de idade, ela pode variar de 6 a 20, 25%. Então é uma arritmia muito comum. Eu costumo dizer para os alunos que se a gente vai pegar um plantão numa emergência, a chance de chegar uma FA é muito grande. Então a gente precisa saber tratar essa arritmia e ter segurança na sua abordagem. Eu vou falar aqui uma forma bem prática, bem rápida, da gente conseguir entender isso, né? Muitas vezes quando a gente vai estudar a fibrilação atrial, a gente fica vendo classificações e tal, eu vou tentar simplificar isso. Então vamos lá, paciente com fibrilação atrial na emergência, a gente tem que fazer duas perguntas. A primeira pergunta, o paciente está estável ou instável? Porque um paciente com instabilidade hemodinâmica, o tratamento é um, o paciente com estabilidade hemodinâmica, o tratamento é outro. O que é instabilidade hemodinâmica? Aí pode ser desde uma hipotensão, né, muito grave, uma PA menor que 90 por 60, sinais de má perfusão de órgãos e sistemas, então paciente que está muito sonolento ou agitado, paciente que não está urinando, está oligúrico, anúrico, paciente que está com precordialgia típica, são sinais aí de instabilidade hemodinâmica. Como é que a gente vai abordar esse tipo de paciente com instabilidade hemodinâmica na emergência? Com cardioversão elétrica. Se ele tem FA, instabilidade hemodinâmica, e você entende que a instabilidade dele está vindo pela arritmia, é cardioversão elétrica, não tem como muito conversar muita coisa. Porque um paciente com instabilidade hemodinâmica, ele vai degenerar para uma morte súbita, para uma PCR muito rápido. Então a gente tem que entender a estabilidade hemodinâmica como urgência. A gente precisa abordar muito rápido esse paciente, não dá tempo de ficar correndo droga, coletando outros exames, fazendo exames semi-invasivos. É cardioversão elétrica e pronto. Agora, se o paciente está estável, a gente precisa fazer a segunda pergunta, que é: o paciente tem trombo ou não tem trombo? E aí, a gente precisa entender que tem três formas da gente responder se um paciente tem trombo ou não tem trombo numa FA. Porque FA é uma arritmia trombogênica, então um grande risco que a gente tem é a formação de eventos tromboembólicos, principalmente após a cardioversão, quando um trombo que estava lá paradinho dentro do átrio, do apêndice atrial esquerdo, ele se desprende e causa aí um evento tromboembólico, um AVC, uma isquemia de membros, uma isquemia mesentérica. Então a gente precisa saber se ele tem trombo ou não. Como é que a gente sabe disso? Três formas. Se tem menos de 48 horas de início da arritmia, a gente assume que ele não tem trombo. Se o paciente tem mais de 3 semanas de anticoagulação plena, a gente assume que não tem trombo. E se a gente fez um ecocardiograma transesofágico, não pode ser transtorácico, um ecocardiograma transesofágico que comprove que esse paciente não tinha um trombo dentro do apêndice atrial esquerdo. Às vezes dá um pouco de dúvida, né? Principalmente esse critério do tempo, o paciente saber quando começou a FA, tem mais de 48 horas ou menos, a maioria dos pacientes não sabem quando começou, mas às vezes é muito bem documentado. Ele tem um eletro de ontem que mostrou que ele não estava em FA e agora está, isso é bem documentado. Ou o paciente relata muito bem, eu estava bem, não estava sentindo nada, na hora do almoço senti uma palpitação e comecei a passar mal e vim para cá. Ou seja, ele documentou muito bem o tempo de início. Se o paciente não tem trombo, a gente está autorizado a fazer a cardioversão, ou seja, em tirar ele de um ritmo de FA e passar para um ritmo sinusal. A gente anticoagula o paciente e faz a cardioversão. Inicialmente a cardioversão química tem um bom efeito na FA, que na maior parte das vezes tem que ser feito com amiodarona, para posteriormente a gente fazer a cardioversão elétrica caso a química não tenha tido sucesso. Tá? Você pode abordar dessa forma. Agora, se você não tem segurança de que o paciente não tem trombo, se você não tem essa informação, o que acaba sendo o mais comum aí nas emergências, você pode fazer simplesmente o controle da frequência cardíaca e não da arritmia num paciente estável. Então você pode usar beta-bloqueadores, digitálicos, bloqueadores de canal de cálcio para poder fazer o controle da frequência e anticoagular o paciente. Quanto tempo eu vou deixar esse paciente anticoagulado? Isso depende do Chade-Svansky, né? Aquele critério que estima o risco de eventos tromboembólicos aí ao longo dos anos. Então, a partir do Chade-Svansky, que em homens, se o Chade-Svansky ele é maior ou igual a 1, a gente já tem indicação de anticoagulação plena ad eterno para o resto da vida. E na mulher, se é maior ou igual a 2, a gente tem a mesma indicação. Tá? Então, é muito fácil de abordar FA na emergência, né? Uma arritmia comum
que a gente tem que se fazer duas perguntas. A primeira pergunta, está estável ou instável? Se está instável, cardioversão elétrica. Se está estável, a segunda pergunta, tem trombo ou não tem trombo? Se não tem trombo, você consegue comprovar isso, você pode fazer reversão do ritmo. Se você não sabe se tem trombo ou se tem um trombo confirmado, reversão não, controle da frequência cardíaca e anticoagulação. Não podemos esquecer nunca da anticoagulação nesses pacientes, que é o que de fato muda a sobrevida. Não é o controle do ritmo que muda a sobrevida nesses casos, é o controle da anticoagulação. Então temos que deixar nossos pacientes anticoagulados. Se você gostou da dica, compartilhe aí nos grupos médicos e de estudantes de medicina para a gente poder divulgar esse tipo de informação.